Existem alguns modelos de carros que dificilmente vão ficar indo fazer visitas frequentes aos mecânicos. No vídeo de hoje eu separei para vocês 10 carros bons e baratos que não vão dar dor de cabeça. Eu separei 5 carros antigos e 5 carros mais modernos, então assista até o final para não perder nenhuma dica. Eu sou o Júnior e bora para mais um vídeo. O Fusca é um dos carros mais icônicos da história automobilística mundial e especialmente aqui no Brasil. E o Fusca conquistou uma reputação sólida por sua durabilidade, simplicidade mecânica e facilidade de manutenção, o que a torna um carro ideal para quem busca um veículo resistente e muito confiável. E apesar de tudo, um carro aí muito estiloso e muito adorado aí pelo pessoal das antigas. O Fusca é equipado com um motor refrigerado a ar, que é menos propenso a superaquecimento, uma das razões pelas quais ele é tão durável mesmo em condições extremas. Sua mecânica é bastante simples, o que facilita os reparos e torna as peças de reposição acessíveis e fáceis de encontrar. Além disso, o Fusca foi amplamente produzido no Brasil, o que aumenta ainda mais a disponibilidade de peças no mercado. Ele foi projetado para ser robusto e funcionar bem em diversos tipos de terreno. Isso é uma vantagem incrível aqui no Brasil, especialmente em áreas rurais ou com pavimentação irregular. Apesar de não ser um carro muito potente, o Fusca é relativamente econômico em termos de consumo de combustível, o que era uma grande vantagem em épocas de crise do petróleo. No Brasil, o Fusca foi o carro mais vendido por anos e até hoje é querido por colecionadores e motoristas que apreciam carros antigos. Ele ganhou uma reputação de carro inquebrável, justamente pela durabilidade e resistência ao passar do tempo. Ele vale muito a pena estar aqui na nossa lista. O Volkswagen Santana é um carro sedã de médio porte que ganhou grande popularidade no Brasil durante as décadas de 1980 e 1990. Ele foi produzido pela Volkswagen do Brasil de 1984 até 2006, sendo amplamente reconhecido pela sua robustez e confiabilidade mecânica. O Santana era equipado com motores confiáveis, incluindo o motor AP, famoso pela sua durabilidade e fácil manutenção. Esses motores eram conhecidos por suportar longas quilometragens com poucos problemas graves, o que consolidou a imagem de carro inquebrável. O motor AP também foi utilizado em vários outros modelos da Volkswagen, o que fez com que as peças de reposição fossem fáceis de encontrar e baratas, aumentando sua popularidade entre os mecânicos e consumidores brasileiros. O Santana oferecia um excelente nível de conforto para a época, com espaço interno amplo e uma suspensão bem ajustada, tornando o carro muito utilizado como táxi e por famílias. Apesar de ser um carro grande, o Santana tinha um desempenho sólido, especialmente nas versões com motor 2.0. Sua tração dianteira e a estabilidade nas estradas o tornaram uma escolha muito confiável para viagens mais longas. Na década de 1990, o Santana foi amplamente utilizado como carro oficial de políticos e empresários, devido à sua confiabilidade e ao status de sedã de luxo dentro do segmento médio. O Chevrolet Monza foi um dos carros mais icônicos do Brasil. Produzido pela Chevrolet do Brasil entre 1982 e 1996, o Monza se destacou pela sua confiabilidade, conforto e durabilidade, se tornando um dos carros mais vendidos e apreciados no mercado nacional. O Monza oferecia uma variedade de motores ao longo de sua produção, incluindo motores 1.6, 1.8 e 2.0, tanto a gasolina quanto a álcool. Essa motorização eram conhecidas por serem confiáveis e relativamente simples de manter, o que a tornava o carro popular entre os mecânicos e donos. Inicialmente, o Monza era visto como um carro de luxo no Brasil, com sua versão top de linha, oferecendo acabamento sofisticado e tecnologia avançada para a época, como ar-condicionado, vidros elétricos e direção hidráulica. Isso atraiu consumidores que buscavam um carro confortável e de status. A estrutura do Monza era bastante resistente, ele se destacava por rodar milhares de quilômetros sem apresentar grandes problemas mecânicos. Era um carro ideal para estradas longas, com uma boa suspensão e um conjunto mecânico robusto. O lendário Fiat 147 é um dos carros mais icônicos da história automobilística do Brasil, sendo o primeiro veículo a ser produzido pela Fiat aqui no Brasil. Lançado em 1976, o Fiat 147 ficou conhecido por sua inovação, economia e facilidade de manutenção, além de ser o primeiro carro nacional a utilizar o motor transversal e também o pioneiro com motorização a álcool no país.
O Fiat 147 foi o primeiro carro do mundo a ser produzido em massa com motor movido a álcool. Este marco o tornou especialmente popular no Brasil durante a crise do petróleo nos anos 70. Conhecido por ser um carro econômico, o Fiat 147 se destacou no mercado brasileiro justamente pelo baixo consumo de combustível, o que fez uma escolha ideal para os motoristas que precisavam economizar no dia a dia. O 147 ganhou uma boa reputação entre os mecânicos por ser fácil de reparar e por ter peças acessíveis e abundantes no mercado. Essa característica fez com que o carro se tornasse popular entre pessoas que precisavam de um veículo barato para rodar e manter no dia a dia. Pequeno e ágil, o Fiat 147 foi projetado para ser um carro urbano. Ele tinha dimensões compactas, o que o tornava fácil de estacionar e manobrar nas suas ruas apertadas. Seu motor era modesto, mas suficiente para uso diário urbano e até viagens curtas. Lembra do lendário Fiat 47? Deixa aí nos comentários. O Ford Corcel 2 é uma evolução do modelo original Corcel, lançado pela Ford no Brasil na década de 1970. Produzido entre 1977 e 1986, o Corcel 2 trouxe várias melhorias em relação ao seu antecessor, destacando-se pela durabilidade, economia e estilo. Durante sua produção, o Corcel 2 se tornou um dos sedãs mais populares no Brasil, sendo conhecido por sua confiabilidade e mecânica simples, o que o tornou uma opção atraente para famílias e motoristas que buscavam um carro muito robusto. O Corcel 2 era equipado com motores de 1.4 e 1.6, tanto a gasolina quanto a álcool. A mecânica simples e robusta também facilitava a manutenção do veículo, o que ajudou a aumentar sua popularidade entre os motoristas. O Corcel 2 trouxe um design mais moderno e aerodinâmico do que o modelo anterior, com linhas mais retas e uma aparência mais sofisticada que agradava tanto ao público urbano quanto o rural. O carro tinha um perfil elegante para um sedã médio, com um interior confortável que comportava até 5 passageiros. Com peças de reposição relativamente baratas e fácil manutenção, o Corcel 2 oferecia um custo-benefício atraente para os proprietários. Sua mecânica simples permitia que muitos reparos pudessem ser realizados por mecânicos locais sem grandes dificuldades, o que contribuiu para sua fama de carro confiável. E agora, com os carros mais atuais, temos o Chevrolet Onix. É um dos carros mais populares e vendidos no Brasil nos últimos anos, sendo conhecido por sua confiabilidade, economia e baixo custo de manutenção. Lançado em 2012, o Onix rapidamente conquistou o mercado brasileiro e se tornou um dos favoritos tanto para uso pessoal quanto para uso comercial, principalmente por seu bom custo-benefício. O Onix é conhecido por ser um carro econômico, especialmente em suas versões equipadas com motores de 1.0 e 1.4. Os modelos mais recentes incluem motores de linha, que aumentam a eficiência de combustível, tornando uma excelente opção para quem busca economia no uso diário. O Chevrolet Onix é considerado um carro com manutenção acessível. Suas peças são fáceis de encontrar e relativamente baratas, e a simplicidade da mecânica garante que os reparos possam ser feitos com facilidade por mecânicos em todo o país. Essa característica reforçou sua posição no mercado como um carro confiável e de baixo custo operacional. Desde o seu lançamento, o Onix se manteve como líder de vendas no Brasil por vários anos consecutivos. Isso se deve não só ao seu preço competitivo, mas também à reputação de ser um carro confiável e que atende bem às necessidades dos motoristas brasileiros. Sua ampla rede de concessionárias e a facilidade de manutenção são fatores que contribuem para esse sucesso do Onix aqui no Brasil. O Fiat Strada é uma das picapes mais populares e duráveis no Brasil, conhecida por sua robustez e versatilidade. Lançada pela Fiat em 1998, a Strada foi projetada principalmente para o trabalho pesado, sendo amplamente utilizada em áreas rurais, pequenas empresas e para transporte de cargas leves. Ela também se destaca por oferecer boas opções para o uso misto, combinando capacidade de carga com conforto para o dia a dia. A Strada é projetada para o transporte de cargas com excelente capacidade em comparação com outras picapes compactas no mercado. A versão de cabine simples, por exemplo, oferece maior espaço para as cargas, enquanto as versões de cabine dupla equilibram sua capacidade com o conforto dos passageiros. Ao longo dos anos, a Strada foi disponibilizada em várias configurações, como cabine simples, cabine estendida e cabine dupla.
As versões mais básicas são voltadas para o trabalho, enquanto as versões mais equipadas, como a Adventure e Vulcano, oferecem mais conforto, tecnologias embarcadas e detalhes estéticos voltados ao consumidor que busca um veículo misto. Outro ponto forte da Fiat Strada é seu bom desempenho em termos de economia de combustível, especialmente nas versões equipadas com motor de 1.3. A Strada combina economia com uma boa potência para o trabalho, o que a torna uma escolha econômica para quem precisa rodar bastante. Como muitos modelos da Fiat, a Strada tem a vantagem de possuir peças acessíveis e manutenções simples, o que ajuda a reduzir o custo operacional ao longo do tempo. Isso é um grande atrativo, principalmente para quem utiliza o veículo profissionalmente e precisa de confiabilidade. O Toyota Corolla é amplamente reconhecido como um dos carros mais confiáveis do mundo, e no Brasil sua fama não é diferente. Lançado em 1966 globalmente, o Corolla já teve diversas gerações e se consolidou como o carro mais vendido do mundo. No Brasil, o modelo chegou em 1994 e desde então se tornou sinônimo de durabilidade, economia e baixo custo de manutenção. O Corolla é famoso por ser extremamente durável, com muitos donos relatando que o carro pode rodar centenas de milhares de quilômetros sem grandes problemas mecânicos. Sua mecânica confiável é um dos fatores que o tornou um carro inquebrável na percepção de muitos motoristas. Embora seja um carro de segmento médio, o Corolla tem um custo de manutenção relativamente baixo. Suas peças são fáceis de encontrar e a rede de concessionárias da Toyota no Brasil é extensa, o que facilita o processo de manutenção. Além disso, o carro é conhecido por exigir menos visitas ao mecânico em comparação com seus concorrentes. O Corolla é bastante eficiente em termos de consumo de combustível, especialmente nas versões equipadas com motor de 1.8 ou 2.0, que além de econômicos, oferece bom desempenho. As versões híbridas são mais recentes, combinam motor a combustão e elétrico, aumentando ainda mais a sua eficiência. O Corolla é conhecido por seu conforto, oferecendo bom espaço interno, especialmente nas gerações mais recentes. Seu acabamento é bem feito, com materiais de qualidade e uma suspensão ajustada, para proporcionar uma condução confortável, mesmo em estradas irregulares. O Corolla é bem avaliado em testes de segurança. As versões mais recentes vêm equipadas com uma série de recursos de segurança ativa, como os já mencionados controle de estabilidade, airbags frontais e laterais, além de freios ABS. Isso reforça sua posição como um carro familiar, confiável e seguro. A introdução das versões híbridas no Brasil trouxe um diferencial significativo para o Corolla. Essas versões combinam motor elétrico com motor a combustão, oferecendo um desempenho eficiente em termos de consumo de combustível e emissões, sem sacrificar a confiabilidade tradicional do modelo. O Volkswagen Gol é um dos carros mais icônicos e vendidos da história do Brasil. Com mais de 30 anos de produção, lançado em 1980, o Gol foi projetado para ser um carro popular, acessível e confiável, atendendo tanto às necessidades urbanas quanto rurais dos brasileiros. Ao longo de suas gerações, o Gol evoluiu e se tornou um sinônimo de resistência, versatilidade e manutenção acessível. O Gol sempre teve a fama de ser um carro robusto, especialmente em suas primeiras gerações. Ele foi projetado para enfrentar as condições das estradas brasileiras, que nem sempre são bem pavimentadas. O Gol se destacou pela sua suspensão resistente e motor confiável, o que o tornou uma escolha popular tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Um dos maiores atrativos do Volkswagen Gol é sua versatilidade. Ele foi oferecido em várias versões, incluindo motores de 1.0, 1.6, 1.8 e até mesmo 2.0, além de configurações para gasolina, álcool e mais recentemente versões flex. Essa versatilidade de opções permitiu que o Gol atendesse desde motoristas que buscavam economia até aqueles que preferiam mais potência e desempenho. Uma das principais razões pelas quais o Gol é tão popular é seu baixo custo de manutenção. As peças são fáceis de encontrar e relativamente baratas, e a simplicidade da sua mecânica o tornou querido entre os mecânicos, que frequentemente afirmam que o Gol é fácil de consertar. Isso foi especialmente importante nas primeiras gerações, mas continua sendo uma vantagem em versões mais recentes. O Gol, ao longo de suas gerações, melhorou bastante em termos de conforto. Enquanto as primeiras versões eram mais espartanas, os modelos mais recentes passaram a oferecer melhor acabamento, espaço interno adequado para um carro compacto
e mais tecnologia embarcada, como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e sistema de som. E não é à toa que o Gol é tão famoso aqui no Brasil, é um carro ótimo. O Honda Civic é um dos sedãs mais populares do Brasil e do mundo, reconhecido por sua confiabilidade, durabilidade e baixo custo de manutenção. Lançado globalmente em 1972, o Civic passou por várias gerações, cada um trazendo inovações tecnológicas, melhorias de design e avanços em economia de combustível. No Brasil, o Honda Civic tem uma forte reputação como um carro que não quebra, sendo uma escolha frequente de quem procura um veículo confiável para o uso urbano e rodoviário. O Honda Civic é amplamente elogiado por sua confiabilidade mecânica. Muitos proprietários relatam que o carro pode rodar centenas de milhares de quilômetros sem grandes obstáculos, desde que sejam feitas as manutenções básicas de rotina. A qualidade de construção da Honda é um dos fatores que ajudam o Civic a manter essa reputação. O Civic, embora seja um carro de categoria média, é conhecido por ter um custo de manutenção relativamente acessível, especialmente se comparado a outros carros do mesmo segmento. Peças são fáceis de encontrar aqui no Brasil e a durabilidade dos componentes mecânicos ajuda a evitar visitas frequentes ao mecânico. O Civic se destaca por seu design elegante e sofisticado, especialmente nas gerações mais recentes. Com uma estética esportiva e aerodinâmica, o carro agrada tanto aos motoristas mais jovens quanto àqueles que procuram um visual mais refinado. Além disso, o interior do Civic é espaçoso e bem acabado, oferecendo conforto para os passageiros e diversas tecnologias, como sistema multimídia, ar-condicionado digital e bancos de couro nas versões mais completas. Embora seja conhecido principalmente por sua confiabilidade e economia, o Civic também entrega um bom desempenho. Nas versões esportivas, como o Civic Si, o carro conta com motores mais potentes e um acerto de suspensão que privilegia a esportividade. Mesmo nas versões convencionais, o Civic oferece uma boa dirigibilidade e estabilidade, o que o torna agradável de dirigir em diferentes condições. O Honda Civic tem uma excelente reputação no mercado de carros usados, com boa valorização e alta demanda. Sua confiabilidade e manutenção acessível garantem que ele seja bem procurado, o que facilita a revenda, fazendo dele um bom investimento a longo prazo. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários qual desses modelos que eu mencionei aqui no vídeo você mais gostou e deixa aí o modelo que eu não mencionei aqui no vídeo que ficou faltando para eu fazer no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua visualização, é muito importante aqui no canal. Se você é novo, se inscreva, compartilhe com um amigo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!